Gente que Manchete tem o prazer e o privilégio de estar hoje na terra dos faraós. Bem-vindos ao Cairo e com vocês, as pirâmides do Egito. Na região de Giza, ficam as 3 maiores pirâmides, túmulos gigantescos dos faraós Quéopes, Quefren e Miquerinos. Ao contrário do que se imagina, as pirâmides estão situadas praticamente dentro da cidade do Cairo, possibilitando assim fácil acesso aos turistas. Há 90 pirâmides em todo o Egito, porém, a maior e mais impressionante é a de Quéops, alta como um prédio de 60 andares. Considerada uma das 7 maravilhas do mundo, sabe-se que em sua construção foram necessários 20 anos de árduo trabalho de 100 mil escravos. Afinal, são 2 milhões de blocos de pedra. O mais leve pesa apenas 2 toneladas. Que tal? Contemplar as pirâmides e entender o que significam 5.000 anos para a humanidade parece um exercício difícil, cheio de dúvidas e questionamentos. Mas alguém, ali mesmo, entende muito bem toda a história que já presenciou e ainda observa. A enigmática esfinge ali está como uma guardiã que resiste ao tempo e ao homem. Ninguém sabe ao certo a data em que foi construída. Esta grande escultura, em bloco de arenito, pode ter sido obra do faraó Quéops ou de seu filho Quefren. Quando Napoleão Bonaparte viu a esfinge, disse a seu exército: "Senhores, tremei. Do alto desta colina, 4.000 anos vos contemplam." Ironicamente, o nariz da esfinge foi destruído por este mesmo exército que resolveu praticar tiro ao alvo contra o monumento. Mas uma coisa é certa: a esfinge e as pirâmides formam um elo de comunicação entre o homem e o tempo. Na verdade, é fácil, bem mais fácil se comunicar com elas do que com os viventes. Olha só que desastre. Alhamdulillah, كبيرة كبيرة؟ كبيرة الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. This devil is Saidi. صعيدي؟ Saidi, good Wesley. man. This well, good luck. Agora, quem vem ao Egito, além de ver as pirâmides, tem que também dar uma voltinha de camelo. Agora, será que é fácil ou difícil? Pelo menos dar uma voltinha nesse bicho, hein? Is it hard or difficult to get on the camel? Like a horse. Like a horse? Como um cavalo? Como um cavalo. Olha lá, vou tentar, hein? Se tem alguma coisa errada, a culpa vai ser sua, hein? Ok, please hold this for me. Yes. Okay. You want to talk this? Good here. Fantastic. Okay. What else? Okay. Okay. There we go. Hey! Ok, não parece tão difícil assim, hein? Vamos lá ver? Ok, man, take this microphone. luego, hasta luego. Depois de conhecermos as pirâmides, vamos agora saber como se faz o verdadeiro, o original papiro egípcio lá dentro da galeria, conversando com o Mohammed. O Mohammed vai nos ensinar como se faz o verdadeiro papiro, não é, Mohammed? Vamos lá? Claro. Vamos lá. Bien. Para fabricar el papiro, aquí tenemos solamente primero la planta, la misma planta del papiro. Es una planta acuática y tropical. Se cultiva a la ribera del Nilo porque necesita gran cantidad del agua y su altura natural de 2 a 4 metros. Y esta planta era sagrada por 2 motivos. El primero, la flor, que tiene la forma del sol o los rayos del sol. Pues el segundo, el tallo. Mira, que tiene la forma piramidal, que era el símbolo de la eternidad. Y para fabricar el papiro cortamos el tallo en trozos así o solo como el tamaño, lo que queremos. Pues, perdona, quitamos la cáscara verde así. Ahí va. Así. Mira, así. Así es muy fuerte. Por eso los antiguos egipcios lo saben en muchas cosas, como sandalias, cuerdos, cestos, cualquier cosa. La cosa interior, que es la más importante para fabricar el papiro. Así dividimos a láminas finas. Así. Así.
Estas láminas son más frágiles, que se rompen fácilmente por las fibras que lo tienen. Por eso, los antiguos egipcios usaban el martillo para romper las fibras así. Pues el rodillo para secar el agua o para tirarla, así. Así. Ahora es más flexible, no se rompe y muy fuerte. Y ponemos estas láminas en agua normal y solo agua del Nilo. Só na água do Nilo. Sí, por un tiempo de 6 días. Y después de 6 la lámina es transparente y hay puntos morenos, así se cambia el color. Mira. E não muda a água, a mesma água, durante 6 dias. Sí, sí es agua. Y mira, tócalo. Ahí está el papiro, tócalo, ¿se puede? Sí, sí. Ahí está el papiro mismo, una materia que se pegan las láminas juntos después para hacerlo un papel de papiro como eso. Eso una cosa natural del papiro. No ponemos otra cosa en el agua. Aquí preparemos 2 telas de algodón, así como esos, y otros de feltro, lana, moqueta, cualquier tela, solamente para proteger las láminas de algodón. Y el algodón más importante para observar el agua que lo tiene. Así ponemos esas láminas horizontalmente, 1 milímetro encima de la otra, así verticalmente también, otro igual, hasta el final, así horizontales y verticales. Y cubrimos con otras telas y lo ponemos debajo de la prensa por otros 6 días. Entonces, 6 de aquí en agua normal estamos cambiando el agua diariamente y otros 6 debajo de la prensa y prensamos fuerte. Al final de 12 días podemos obtener este papiro, como esto. Así. Não vai ao sol então, não fica exposto ao sol para secar, Solo. momento algum? Así se seca rápidamente porque el cotton, O algodão puxa a sí, água, né? el cotton Isso. le absorbe el agua. ¿Sí? Así es el papiro. A época de ouro dos faraós teve seu esplendor entre 3100 e 1000 a.C. No Egito de hoje, já não restam mais descendentes dessa gente. O país caiu nos domínios romanos e helênicos até que os árabes tomaram conta no século 7 a.C. Hoje, Cairo é a maior capital da África e também uma fascinante cidade com 100 mil anos de cultura árabe. E por falar nas tradições árabes, que tal uma paradinha num restaurante típico para aprender como se faz o famoso pão árabe? Mas a comunicação continua precária, olha só. Estamos vendo sendo feito o aish, que é o pão do Egito, né? Egypt. Egypt عيش. Como é que se fala isso em árabe? Arabic عيش. Aish, ok. É um pão bem da maneira que se fazia antigamente, olha só. É bem rudimentar, a mesma maneira que elas fazem o pão. Mas o pão até que saiu, viu? Geograficamente, o Egito é um grande deserto amarelo no nordeste da África, vincado por uma cicatriz verde que vem a ser o delta do rio Nilo, responsável por toda a água e a agricultura do país. São 60 milhões de habitantes, dos quais 15 milhões vivem no Cairo, a capital. 90% dos egípcios são muçulmanos sunitas, ou seja, mais moderados do que os seus irmãos xiitas. Os tesouros do Egito Antigo podem ser encontrados no Museu do Cairo, embora a maior parte esteja nos museus da Europa, principalmente em Londres. O trânsito do Cairo já é famoso pela sua falta de organização. No entanto, num giro pela cidade, podemos ver a vida cotidiana. Miranetes das mesquitas, construções que em nada lembram o esplendor dos faraós, ao lado de uma das 7 maravilhas do mundo. Contrastes incríveis, a sombria cidade dos mortos, um imenso cemitério e o moderno monumento a Anwar Sadat, símbolo da luta pela paz no Oriente Médio. Quando a noite cai, voltamos ao Nilo para um passeio de barco e um show da esperadíssima Dança do Ventre. E antes que alguém fale, vamos explicar. As gordurinhas a mais da moça aí fazem parte do código de beleza vigente no mundo árabe.
Mas agora break para os comerciais. Mas antes, quero agradecer mais uma vez ao nosso café número 1, ao nosso cappuccino número 1, porque eu não viajo sem ele e também jamais viajo sem o nosso cartão de crédito Banestes Visa International, a garantia de uma viagem segura, confortável e inteligente, hein? Break para os comerciais, a gente volta já. A Arte Plural está agora com um novo espaço, mais ampla, com estacionamento próprio e o seu tradicional bom gosto. Móveis de variados estilos, com destaque para Sierra Móveis, lustres italianos, tapetes orientais e novidades também em sua linha de adornos. E tem mais, a sua decoração pode ser projetada gratuitamente pelos decoradores da Arte Plural. Além dos horários convencionais, o cliente pode ligar para a loja agendando o horário de sua preferência. Você que tem bom gosto, visite a Arte Plural, que fica na rua Aleixo Neto 565, na Praia do Canto. De volta a gente que é Manchete, que hoje traz você até ao Egito. Neste momento nós estamos no Canal de Suez, que liga o Mar Vermelho do lado de lá até o Mar Mediterrâneo na outra extremidade. Olha só, o Lucas está mostrando para vocês agora a abertura para o Mar Mediterrâneo. E do lado de lá nós temos a África, lado de lá do canal. E do lado de cá, onde estou, a Ásia. Estamos então na Península do Sinai. O Mohamed é o nosso guia oficial dessa viagem que estamos fazendo ao Egito, uma pessoa que gosta muito do seu país e está compartilhando ele com a gente, especialmente hoje no Gente que é Manchete. Mas o Canal de Suez, você disse pra gente que ele é mais importante que o próprio turismo para o Egito. Por quê? Porque é número 1 de ingresso econômico para o Egito. Cada barco tem que pagar ingresso econômico para o Egito quando todos os barcos passam por aqui. Mohamed, essa já foi uma área de bastante disputa, não é? Nós vimos do lado de lá certas montanhas que parecem esconder o lado africano do Egito. Por quê? Isso feito durante as guerras entre Egito e Israel desde o 67 até o 73. E qual foi a participação dos brasileiros no Canal de Suez? Participaram depois das guerras bajo o nome das Nações Unidas para proteger a fronteira, a divisão entre Egito e Israel. E qual é a profundidade do canal, hein? Entre 20 a 30 metros. Nós estamos aqui na Península do Sinai, é assim que é chamado este lado asiático do canal? Exatamente, estamos na Península do Sinai, que está situada em Ásia, Egito está situada em África, e passamos já do túnel de Ahmed Hamdi, que une Ásia com África. Continuamos nossa viagem em direção à Península do Sinai, a cerca de quase 8 horas de distância do Cairo. No caminho, apenas o deserto, que na verdade ocupa 96% de todo o território egípcio. Em meio a toda essa aridez, a gente lembra do profeta Moisés bravamente levando o povo judeu para fora do Egito em busca da terra prometida. Foi neste deserto que o povo de Deus peregrinou por quase 40 anos, fazendo a história que vivemos hoje nas 3 maiores religiões do planeta: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Olha só que interessante. No meio de toda essa aridez do deserto, encontramos um oásis. E é sabido que neste oásis já repousaram profetas como Abraão, Moisés, quando passaram por essa região, que é a região do Sinai. Hoje, o local é guardado pelas freiras católicas ortodoxas gregas. Por isso,
O oásis hoje é chamado de Convento das Sete Freiras. Neste oásis, guardado fielmente pelas freiras gregas, a gente exercita mais uma vez a imaginação, pensando nos profetas e suas missões, no abençoado verde que refresca a vida dos que passam por entre os montes de pedras silenciosos, que bem ilustram a expressão bíblica, o Vale da Sombra da Morte. Do lado de fora do oásis, um povo que já se acostumou a viver longe do verde, os beduínos. A alegria simples das crianças e o lento caminhar das pastoras de cabras lembram que a vida continua, em qualquer cenário, em qualquer circunstância. Nós estamos agora na base do Monte Sinai e este aqui, olha, é o hotel onde nós vamos passar a noite. À primeira vista parece um local rústico, o que nos faz pensar por que vir até aqui. E o Romildo da Intercontinental Turismo, que nos trouxe até aqui, da Intercontinental Operadora de Turismo, vai nos explicar melhor sobre a importância histórica deste local. Wesley, a base do Monte Sinai, precisamente o Monte Sinai, é muito importante não somente para o povo judeu, mas para o povo cristão, para o povo muçulmano. Por quê? Vários profetas tiveram exatamente no Monte Sinai uma presença muito importante. Podemos citar Moisés exatamente no êxodo do povo judeu, quando saiu do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. Foi exatamente no Monte Sinai onde Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Fora isso, você tem aqui a passagem de outros profetas, como Jacó. Isso é muito importante para várias religiões. Por isso que o Monte Sinai a gente chama e informa a todos os passageiros que vêm aqui da importância do local. Principalmente para todas as religiões, isso aqui é um local sagrado. O pastor Juarez Mendes de Freitas, ele é da Igreja Batista, lá de Camburi, de Jardim Camburi, está com a gente nessa viagem especial e estava nos dizendo que foi aqui, exatamente neste local, que os judeus ficaram aguardando Moisés descer da montanha durante 40 dias, foi assim mesmo? Exatamente, é. Aqui nessa área, exatamente nessa área, o povo ficou esperando Moisés. Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus. E então esse foi o lugar onde o povo ficou esperando a volta de Moisés. E foi aqui que eles fizeram aquele bezerro de ouro, que eles saíram da fé, achando que Moisés não ia voltar mais e que os deuses certos eram os deuses do Egito? Exatamente, eles ficaram esperando Moisés e Moisés demorava e eles pensaram que Moisés já nem voltaria. Então eles pediram a Arão, que era o irmão e auxiliar de Moisés, que fizesse o bezerro de ouro. Eles trouxeram os pendentes, as joias todas, e então Arão construiu o bezerro de ouro. E nisso Moisés chegou, e ao chegar encontrou o povo adorando o bezerro de ouro. E inclusive aqui nós podemos ver essa formação rochosa, como temos ali, que mostra o desenho, o relevo de uma vaca. A compreensão é de que, como a influência dos egípcios, naturalmente muito grande sobre o povo de Israel, o povo de Israel foi formado dentro do Egito. Então, desta maneira, alguém começou a esculpir essa vaca. E Moisés, chegando, encontrou esse quadro e ele ficou realmente muito zangado com isso. E foi aí que ele quebrou as tábuas? Sim, exatamente. Diz a Bíblia que foi aí que ele jogou as tábuas, não sabemos, deve ter sido numa dessas pedras. E então ele quebrou as tábuas da lei e depois ele precisou voltar ao monte. E nessa outra vez que ele volta ao monte, então ele mesmo teve que escrever. Deus não escreveu mais. Na base do Monte Sinai está o Mosteiro de Santa Catarina. Leva este nome porque ali estão enterrados os restos mortais da Santa Católica. Um local também guardado por católicos gregos ortodoxos, o que não impede que uma mesquita seja erguida em frente à igreja, afinal estamos num país islâmico. Este é o local onde acredita-se que Moisés conheceu a sua esposa, Séfora. Dentro do mosteiro está o Poço de Jetro, o sogro de Moisés. A arquitetura pode ser confusa, resultado de vários períodos de construção e reformas do mosteiro, que desde a época dos cruzados até os dias de hoje é um importante ponto de peregrinação daqueles que buscam locais sagrados. Este é um momento de muita emoção. Diz a Bíblia que Deus usou uma sarça para falar para Moisés, a famosa sarça ardente. E acredita-se que essa aí seja a sarça descrita na Bíblia. Um momento esperadíssimo por todos os cristãos que visitam o Mosteiro de Santa Catarina.
E diz a Bíblia também que Moisés, quando pisou neste local, Deus disse: tira a sua sandália, porque o local onde pisas é santo. E daqui a pouco a gente volta mostrando mais sobre nossa viagem ao Egito. Mas, gente, que a Manchete dá agora um break para os comerciais, agradecendo ao cartão de crédito Banestes Visa International, que é a nossa garantia de uma viagem segura para qualquer parte do mundo. E a gente volta já. Nós já temos aqui em Vitória a última novidade em tratamento para celulite e gordura localizada, que é o Silhouette. E aqui na clínica Aleixo Neto, na Praia do Canto, conversamos melhor sobre o assunto com o Dr. Carlos José Cardoso. Doutor, como é o funcionamento do Silhouette? O Silhouette é um aparelho moderno que ele faz um tratamento da gordura localizada da celulite no método não invasivo, quer dizer, não se dá injeção, não se faz aplicação. O método, o princípio, ele faz uma compressão do tecido gorduroso e rompimento de fibras, dando a melhora significativa da celulite e da gordura localizada. Que beleza, hein? Agora, qual é a duração deste tratamento? O tratamento é feito de 15 a 20 sessões, que duram 30 minutos e são feitas de 2 a 3 por semana. E eu não posso deixar de perguntar, qual é a forma de pagamento, hein? Nós temos facilitado bastante os pacientes que têm interesse em realizar o tratamento. Então agora ninguém tem desculpa para sair por aí com celulite e gordura localizada, hein? E aqui estamos de volta, a gente que é Manchete, que neste instante está no Monte Sinai, tendo ao fundo o Mosteiro de Santa Catarina, que eu já mostrei no bloco anterior, mas agora eu quero aproveitar a chance de estar aqui no mosteiro e mostrar aquelas duas torres. Olha só, temos uma torre menor, uma mais clara, e uma maior, que tem aqueles sinos. A maior, ela é uma igreja, e a menor é uma mesquita. Uma de frente para a outra. Isso retrata bem Mohammed. Mohammed é o nosso guia especial aqui. Retrata bem a convivência dos muçulmanos com os cristãos no Egito? Claro, somos uma família, maioria muçulmana, minoria cristiana, todos vivimos como amigos, como irmãos. Meus grandes amigos da vida são cristianos. Aqui tem uma grande tolerância religiosa. E quando os muçulmanos chegaram no Egito por primeira vez, desde muitos anos atrás, encontraram esse lugar tão sagrado e tão santo também, e acharam aqui os cristianos, primeiros cristianos que moravam aqui. Eles, os muçulmanos, construíram essa mesquita para participar com os irmãos cristianos de encontrar um lugar santo igual que este, a Sarça Ardiente, e a túmulo de Santa Catarina e uma mesquita muçulmana também. Não se pratica a religião muçulmana dentro dessa mesquita, mas existe como esse bom exemplo da grande tolerância religiosa que existe nessa terra. E qual é o percentual de muçulmanos e cristãos em todo o Egito? Pode ser como 90% muçulmanos, 10% cristianos coptos ortodoxos. Agora, você me disse em conversa anterior que a religião muçulmana ela é acima da lei muçulmana. Que relação é essa entre a lei e a religião? Bom, temos no Corão, no livro sagrado nosso, uma lei
de Deus para ordenar nossa vida. A lei do governo também sacado da lei do Corão. Pois, por exemplo, se temos divórcio no Corão, a lei do governo também obriga ao homem alguns deveres hacia sua mulher divorciada e não se pode sair do Egito antes de pagar as dívidas a sua mulher divorciada, como falou Deus no Corão. Aproveitando que você está falando de casamento, uma curiosidade que o brasileiro gostaria de saber. É verdade ou não que os muçulmanos podem casar-se mais de uma vez aqui no Egito? Claro, a religião muçulmana nos permite casar-nos hasta 4 mulheres, mas com condições. Não é permitido para todo mundo casar por casar, só para organizar a casa. Se há algum problema com a esposa, a primeira esposa, alguma coisa, a religião nos permite casar de novo ou divorciar a esposa. Só isso para guardar a família em casa e para os filhos que não se perdem. E nesses casos especiais, onde eles podem ter 4 esposas ao mesmo tempo, isso é para salvar a família de algum problema? Por exemplo, o irmão morre, deixa a esposa sem marido. O outro irmão pode ou deve casar com a esposa? É assim? Claro, temos costume de que irmão casar com viúva de seu irmão para proteger bem a filhos de seu irmão. Por isso a religião nos permite casar de novo para que os filhos vivem em casa, no calor da família, não se perdem, não se deixam na rua. E eu quero aproveitar o papo sobre casamento para mostrar neste instante aos nossos telespectadores umas imagens que gravamos de um casamento muçulmano aqui no Egito e perguntar-lhes sobre a posição das mulheres na sociedade. Elas devem usar aquela roupa diferente, aquele véu, por que isso? Claro, a religião muçulmana obriga as mulheres a cobrir o corpo e cabeça só para não exaltar a los homens. Então, todas as mulheres quando participam na festa, casamento, alguma coisa, mesma coisa, tem que sair com vestido comprido, com cabeça coberta. E como vocês veem, então, aquelas mulheres que não estão usando véu? Bom, essas mulheres para nós não são fieles, mas têm toda a liberdade de vestir o que quiser, se não são fieles. Elas têm liberdade de sair à rua sem o véu? Sem nenhum problema, podem sair à rua como quiser, mas não são fieles. Não se obedecem à vontade de Deus de cobrir o corpo das mulheres. E mais uma curiosidade, por que as mulheres andam atrás dos homens? Isso também tem relação com cobrir o corpo, porque quando homens andam detrás das mulheres, pode cobrir seu corpo, pode ver seu corpo de atrás. Então, como a religião cobre o corpo da mulher e tem que vai vestida de comprido, então prefere o homem ficar adelante para que não ver o corpo da mulher de atrás. Mas a mulher tem todo o respeito, não fica atrás porque é a segunda classe, não. Pelo contrário, a mulher tem primeira classe aqui. Primeira classe, nossa religião também fala que tem que obedecer a mãe para ir ao paraíso. E mãe é uma mulher, então a mulher tem o mesmo respeito, minha mulher, e minha irmã, e minha esposa, minha sogra, todas são mulheres e têm o mesmo respeito dos homens. E dentro de casa, como ela se comporta para o marido? Não, dentro de casa, graças a Deus, que são livres de vestir o que quiser, pode ser com maiô, com tudo, porque eu sou o marido, o pai meu, o filho, pode ficar em casa à vontade. Habib, muito obrigado por essa conversa. Habib quer dizer querido, não é verdade? Uma pessoa querida em árabe. E você tem sido uma pessoa especial para nós aqui no Urgente Manchete, no Egito. Valeu, hein? Muito obrigado para vocês e vive o Brasil! Peraí, vamos lembrar que você tem aqui no bolso um presente que eu trouxe do Brasil para você. Deixa eu mostrar qual é. Olha, ele gosta muito de coisas do Brasil, então nós tomamos aqui, ó, o Guaraná Quat. O Guaraná Quat trouxe para o Mohamed um gostinho do Brasil, do Guaraná da Amazônia. Gostou do Guaraná? Gostou muito, mas não existe no Egito. Mandam para o Egito. Valeu, Mohamed. Obrigado para você. Deixamos o Monte Sinai em direção ao Mar Vermelho, onde Deus abriu as águas para que Moisés passasse com o povo hebreu, fugindo da ira do faraó. Embora a localização exata seja difícil de especificar, o que importa é que ali está o famoso mar, fazendo divisa com a Jordânia, Egito, Arábia Saudita e Israel, onde, na cidade de Eilat, na fronteira de Israel com o Egito, encerramos nossa viagem à terra dos faraós.
Já estamos chegando ao final de Gente que é Manchete especial sobre o Egito. E nada mais apropriado do que você saber como chegar também ao Egito através da Intercontinental Operadora de Turismo, aqui representada pelo Romildo. Romildo, como é que os capixabas podem fazer uma viagem tão especial como essa que fizemos, hein? Perfeito, Wesley. Todo capixaba que desejar conhecer não somente o Egito, Israel e alguns programas para a Europa, somente precisa da boa vontade. Pode procurar a nossa empresa ou qualquer agência de viagem que vende os nossos produtos, que eles vão mostrar uma gama de serviços e produtos que nós oferecemos. Tanto a parte de Israel, o Egito. E aí desses programas, o interessante é que você pode conjugar com alguns programas da Europa também. Então o passageiro tem a oportunidade de conhecer exatamente Israel, Egito e alguns países da Europa, como talvez vocês vão poder a oportunidade de apresentar e de conhecer, como nós conhecemos a Itália também. É verdade, o Gente que é Manchete gravou em Roma, no Egito, foram 3 dias no Egito, né? Tudo isso que vocês viram, então, foram 3 dias no Egito. E vamos agora para Israel, que vocês verão num próximo Gente que é Manchete. Agora, formas de pagamento, preços, como é que é isso? Wesley, varia bastante. A nossa programação varia de 8 dias até uma programação de 30 dias. Hoje, um programa básico nosso de 13 a 14 dias está na faixa de $2.700, que você pode financiar em várias vezes sem juros ou também através do seu cartão de crédito em até 15 vezes ou 20 vezes com a taxa de juros pequenas hoje no mercado. Então, ele permite hoje uma gama de passageiros muito grande poder conhecer os encantos tanto do Egito, como nós conhecemos, e de Israel, que nós vamos conhecer nos próximos blocos. Muito obrigado, Romildo. E chegamos ao final de Gente que é Manchete especial sobre o Egito. E nosso muito obrigado também ao Guaraná Quat, que matou nossa sede no deserto, ao cartão de crédito Banestes Visa International pela segurança, pela qualidade dos seus serviços e também ao nosso café número 1. E, acima de tudo, a hospitalidade dos egípcios. Muito obrigado a todos os colegas egípcios que fizeram nossa viagem especial a essa terra sagrada, essa terra bonita dos faraós. E a vocês, tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e lembrem-se que o Gente que é Manchete pode voltar no próximo programa em qualquer lugar do mundo.